estamos hoje no dia da celebração, não vamos dizer celebração, vamos recordar alguma coisa sobre aquilo que o povo adventista tem como mensagem. A mensagem de saúde faz parte da mensagem que a Igreja Adventista também deve proclamar, a mensagem da saúde. Porque quando houver saúde espiritual, então todas as outras coisas também vão funcionar como deve ser. O tema para esta mensagem, que está sendo dada praticamente em todo o mundo adventista, está baseado, é o relacionamento, é uma relação entre aquilo que é a criação e aquilo, o que a criação tem a ver com a saúde. O que a criação tem a ver com a saúde? Então, eles dão os passos todos daquilo que Deus criou no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, culminando com o sétimo dia. Então, vamos abrir em Gênesis, primeiro, porque o texto começa assim, esta mensagem começa assim: Deus é amor. Vocês conhecem muito bem o texto que fala disso. Quando nós dizemos que Deus é amor, estamos a falar em 1 de João, no capítulo 4 e no versículo 8. 1 de João, no capítulo 4 e no versículo 8. O que é que diz lá? Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu não sei se, Soraya, posso já aqui, às vezes dou-me mal com as tecnologias. Ok, parece que está a funcionar. Vamos ver se agora funciona. Ok. E podíamos ver outro texto. O texto que vamos ver agora é Isaías 57, 15. Isaías 57, 15. O que é que diz? Isaías 57, 15. Alguém quer ler? Quem encontrou pode ler, hein? Porque assim diz o alto e sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. É este grande Deus que habita na eternidade, num lugar sublime. Temos que exaltar esse Deus Criador, esse Deus cujos caminhos são eternos, esse Deus que não muda, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é por causa do amor que ela criou o mundo. Ela projetou a criação dos seres humanos, mas ela quis preparar, antes da criação dos seres humanos, quis preparar um ambiente propício para o homem. Então, para isso, é-nos dito em Gênesis, no capítulo 1, vamos para Gênesis agora, no capítulo 1, o primeiro texto da Bíblia, o primeiro versículo da Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós podíamos relacionar com João capítulo 1, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
E o Verbo, todas as coisas que existem foram criadas pelo Verbo. Ele criou o mundo. Sem ele, nada do que existe se fez. Foi o amor que motivou Deus a criar os céus, a terra e os seus habitantes. E disse Deus, do versículo 3, e disse Deus, haja a luz, haja luz. E houve luz. Deus criou o mundo pela sua palavra. É o Verbo, é Cristo, o Verbo, a palavra. O que isso tem a ver com a saúde? Aqui fala-nos do ciclo circadiano. Eu estou a voltar? Acho que estou a voltar. Ok. No primeiro dia, Deus criou a luz. O que a luz tem a ver com a saúde? Os irmãos sabem? Aqui é-nos explicado que há um ritmo circadiano. E esse ritmo circadiano faz com que nós tenhamos um período de sono, um período de descanso e um período de atividade. É-nos dito que as nossas atividades, os atletas, por exemplo, se elas não descansam, eles não conseguem dar rendimento. Se eles não se alimentam bem, eles não conseguem ter rendimento. E é-nos dito que este ritmo circadiano também se verifica nas plantas. O ritmo dia e noite, um ritmo de 24 horas, chamado ritmo circadiano. É-nos dito que nas plantas, as plantas têm múltiplos relógios circadianos nos seus tecidos, que regulam a sua biologia num ciclo de 24 horas. Eu tenho visto aqui na minha horta, às vezes eu vou ver as plantas num dia, elas durante o dia dão a impressão que se mantêm as mesmas. Eu vou de manhã e vou à tarde e não vejo nada. Mas quando a gente passa a noite e vou lá outra vez na horta de manhã, já vejo uma folha a mais, já vejo outra folha a mais na outra. Então, alguma coisa acontece nesse períodozinho, durante a noite. O que acontece? Bom, os cientistas falam da fotossíntese de dia e nos falam de que as plantas purificam o ar, não é durante a noite. Portanto, mas tudo isto está dentro do tal ritmo circadiano. Sabem o que é, meus irmãos? Experimentem ainda. Não, se calhar não vale a pena experimentarem. Eu próprio já tive essa experiência. Se eu dormir, se eu me deitar às 10 horas e acordar às 5 da manhã, no dia seguinte, às 5 da manhã, eu não tenho sono. Não sei se já vos aconteceu. Quando a gente se habitua a acordar numa determinada hora, quando chega aquela hora, nós ficamos sem sono. Dá a impressão que o nosso próprio corpo é um relógio. Isso tudo é explicado pelo ritmo circadiano. Nos humanos, a sincronização circadiana influencia os processos psicológicos como o ciclo de sono, acordado, ondas cerebrais, produção de hormonas, temperatura corporal. Resumindo isso, para não perdermos tempo com isso, as plantas têm relógios circadianos.
Isso também está relacionado, o ciclo circadiano está relacionado com o sono. Os processos psicológicos, como o ciclo do sono acordado, ondas cerebrais, produção de hormonas, temperatura corporal, função imunitária ou metabolismo celular, tudo isto está relacionado com o ritmo circadiano. Deus criou no primeiro dia este círculo circadiano, este ritmo circadiano. Uma disrupção dos relógios circadianos nos humanos parece precipitar o aparecimento de diversos distúrbios de saúde, alguns deles incluindo doenças cardiometabólicas e o cancro. É por isso que quando se diz nós devíamos ter 1 hora para nos deitarmos e devíamos ter 1 hora para nos levantarmos. Quando nós não dormimos o suficiente, este ritmo circadiano é interrompido e isto pode criar problemas para a nossa saúde. As hormonas, como o cortisol, a melatonina, variam durante as 24 horas. Os médicos sabem explicar melhor que a melatonina e a cortisona não são a mesma coisa. O cortisol não tem o mesmo nível no nosso organismo durante as 24 horas. Mais descanso, mais rendimento. O que é que Deus criou no segundo dia? Vamos para Gênesis, no capítulo 1, 9, 11. Aqui o inimigo é o tempo. O que é que Deus criou em Gênesis 1, versículo 9? No versículo 9 de Gênesis 1, diz: E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e pareça a porção seca, e assim foi. No segundo dia, aqui já foi 6 a 8, é no 6 a 8. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. Então, no segundo dia, Deus criou a parte de cima, a atmosfera, e a parte de baixo. Água. Água, estamos a falar de água. O que é que a água tem a ver com a nossa saúde? Podemos ver, aqui nos diz que já falamos disso, uma variedade de hormonas, incluindo a melatonina, cortisol e outras hormonas, variam ao longo do dia de 24 horas, são reguladas pelo ciclo circadiano e sono acordado. O sono, já falamos disso, vamos avançar um pouco mais. Não sei se... Ok. No segundo dia, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Eu tenho que olhar para aqui porque as minhas vistas não atingem o outro ecrã, que é muito, muito útil para nós. E então, a água e a atmosfera. O que é que a água tem a ver com a nossa saúde? A água é muito importante. É-nos dito quantos litros de água devíamos beber por dia, no mínimo. Pelo menos 2 litros, 1,5 litro, 2. Depende de cada um. Há pessoas que se bebem 2 copos ou 3 copos de água, sentem-se mal, não é? Mas é uma questão de hábito. A água é importante para nós, porque o nosso corpo é constituído esmagadoramente por água. Só recentemente começamos a compreender o papel da água na manutenção da saúde do cérebro. Diferentes capacidades cognitivas e estados do humor são influenciados pelo consumo da água. A água é importantíssima. Então, Deus criou a luz no primeiro dia, portanto, criou o ciclo de 24 horas, é o tal ritmo circadiano, e no segundo momento Deus separa as águas de cima e as águas de baixo. É-nos dito que a água é muito importante. Aliás, sem a água não se pode fazer nada.
A vida não seria possível se não houvesse água. Experimentem haver aqui uma seca. Não vamos pedir que haja uma seca, porque já tivemos, eu não sei se foi em 2018, que houve realmente problemas de chuva aqui na ilha, e todos nós nos vimos aflitos. A água faz parte da vida. Nós podíamos falar num culto inteiro sobre a água, mas é só para dizer que Deus criou a água fazendo parte desta preparação do ambiente que Deus cria para o homem. E disse Deus, vamos voltar um pouco, e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. O que é que tem a ver as plantas? O que é que tem a ver as plantas com a nossa saúde? Deus criou as plantas para o nosso deleite, para a nossa alimentação. Ao passearmos num jardim, quão bom é vermos. Aqui a nossa irmã Maria José plantou agora aqui umas roseiras. Eu, quando vou lá ver aquelas roseiras abertas, que maravilha! Que cheiro lindo que vem daquelas rosas. Que grande Deus temos! Que grande Deus, um designer. Deus é um grande designer. É o grande técnico que faz coisas que só Ele as consegue fazer. As plantas, o ar puro, a luz do sol, as flores e as árvores, os pomares e as vinhas, o exercício ao ar livre, entre este tipo ambiente dá saúde e vida. Portanto, isto diz Helena White. No Japão, é-nos dito aqui que há uma viagem de imersão na floresta chamada, tem aqui um nome complicado, é uma curta visita recreativa a uma floresta. Esta prática afeta a função imunitária humana. Só uma visita dessas é-nos dito que tem efeitos sobre o nosso sistema imunitário. Não temos tempo, isso tem muita coisa para vermos hoje, senão o tempo está a passar. Deleito-me, diz Helena White ainda, deleito-me em observar os vários tipos de árvores, mas acima de tudo, gosto de olhar os nobres pinheiros. Existem propriedades medicinais de fragrâncias destas árvores. As plantas são muito valiosas para a nossa saúde, devido às suas muitas propriedades medicinais. O que é que nós lemos em Apocalipse 22? Já agora vamos abrir Apocalipse 22, no versículo 2. Apocalipse 22, no versículo 2. Diz-nos que as folhas das plantas vão permanecer como um símbolo da cura pela eternidade. No meio da praça e quando nós formos, quando nós subirmos, vai chegar o dia para subirmos. Quando nós subirmos, na graça do Senhor Jesus, pela redenção que há em Cristo Jesus, quando nós subirmos e encontrarmos a Santa Cidade, no meio da sua praça, diz a palavra de Deus, estará uma árvore, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Meu pai, quando vivia, ele queria me levar para a mata para ver muitas plantas medicinais. Naquele tempo, como havia menos medicina lá nas nossas aldeias, eles socorriam-se de plantas. E meu pai conhecia bem. Ele dizia, esta planta cura a diarreia, esta planta aqui cura isto, esta planta cura aquilo. Portanto, Deus deu conhecimento àquelas pessoas. Por não terem grandes recursos para a medicina, Deus
mostrava-lhes as plantas para servirem de cura. E é-nos dito que será para a cura das nações. Nós podíamos fazer um culto sobre isso. Então, se a palavra de Deus diz que lá não haverá morte, não haverá doenças, não é? Nós até uma vez dissemos que o Dr. Omar vai ficar sem emprego lá, porque não vai haver mais doenças. Mas aqui está a dizer que é para a cura das nações. Isto está-nos a levar, está-nos a dizer que só a presença daquela árvore da vida. Por que é que Deus tirou a árvore da vida do jardim? Para que Adão não comece daquela árvore no estado de pecado e perpetuar a sua situação de pecaminoso perpétuo. Estaríamos completamente perdidos. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele nos dá também esse exemplo de que as folhas da árvore da vida são para a cura das nações, no sentido de que aquele que come da árvore da vida, então tem vida eterna. Nós vamos comer da árvore da vida. Adão foi proibido, até porque Deus depois colocou uma espada flamejante para proteger a árvore da vida, para que Adão não comesse dela no estado de pecado. Mas nós vamos comer desta árvore. E é por isso que nunca mais vamos ver doenças, nunca mais vamos ver a morte. Alimentos menos processados são mais saudáveis. Devíamos comer alimentos vegetais. O que é que nos diz Gênesis capítulo 1, versículo 29? Estamos no capítulo 1. Gênesis 1, 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. É alimentação vegetariana. Alimentos menos processados são mais saudáveis. Alimentos naturais. É-nos dito, vejam só, é-nos dito, eu às vezes olho para para a cana que eu tenho ali no meu quintal, e às vezes mastigo um bocadinho daquela cana e eu fico apreensivo. Daqui a pouco a minha diabetes vai começar a subir muito. Mas é-nos dito que o açúcar da cana, quando nós mastigamos a cana tem 14% de sacarose. O resto é água. Mas o açúcar branco tem 99%. Eu acho que tem aqui alguma coisa a falar sobre isto. Não sei se estou aqui. Ok, está aqui a dizer que a cana-do-açúcar tem 70% de água, 14% é sacarose, 14% são fibras, tem vitaminas e tem minerais. Ao passo que o açúcar tem 99,8% de sacarose, 0% de água, 0% de fibra, 0% de vitaminas, 0 minerais. Então, meus queridos irmãos, são os alimentos naturais. Essa coisa de refinar, essa coisa de espremer, essa coisa de extrair, é isto que está a dar cabo da nossa saúde. Comer alimentos processados. E nós gostamos muito. Comer um hambúrguer, comer mesmo às vezes quando cozinhamos coisas vegetarianas, nós vamos buscar coisas para que a coisa fique mais saborosa, mais saborosa. Mas quanto mais natural, melhor. Só que nós não gostamos. Eu próprio às vezes reclamo, Violeta, isso parece que tem menos óleo. Mas quanto mais óleo tiver, mais prejudicial se torna. E se o óleo for desses óleos que não seja azeite, pior ainda para nós. Não temos tempo. No dia 4, o que é que Deus criou? E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e a noite. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E o maior para governar durante o dia.
No quinto dia, nós não temos mais tempo para comentar tudo, mas é-nos dito que a exposição solar tem muitos efeitos benéficos, física e emocionalmente, quando utilizada de uma forma inteligente. Mais de 90% da nossa vitamina D provém da exposição à luz solar. A vitamina D também está associada ao bem-estar mental e regulação dos ritmos circadianos, o tal ritmo circadiano. No dia 5, no quinto dia, Deus criou as aves e a vida marinha. Vamos passar para o dia 6. No dia 6, e disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra, conforme as suas espécies. E assim foi. Gênesis 1, 24. Depois, no sexto dia, Deus culmina. Aqui há um erro, que eu vi que é um erro. Eles puseram aqui que no dia sétimo, não é? No dia sétimo, Deus criou. O homem não foi criado no dia sétimo. O homem foi criado no sexto dia. O homem foi criado no dia sexto, depois de Deus ter criado os mamíferos e todos os rastejantes que andam sobre a terra. Então Deus culminou a criação com a criação do homem, do próprio homem. Em relação aos animais, e disse Deus: produz a terra, não é? Deus criou os animais para a nossa companhia, recreação e educação. Existem cada vez mais evidências de que os animais oferecem muitos benefícios importantes fisiológicos. Há muita gente que gosta de criar cães e gatos, e é-nos dito que o cão é o melhor amigo do homem, não é? O gato, às vezes, eu estou-me a lembrar da minha Cristina aí, gosta muito do cão dela, não é? E realmente é um cão maravilhoso, não é? Tudo isto é para nos tirar o stress, é para nosso bem. Tudo isso é para o nosso bem. Existem cada vez mais evidências de que os animais oferecem muitos benefícios importantes, fisiológicos, relacionais, e são um enriquecimento para a nossa vida. As ligações aos animais oferecem alegria e relaxamento. Não temos tempo para ler tudo, é muita coisa que está aqui boa. No dia 7, o homem e a mulher. Não foi no dia 7 que Deus criou o homem e a mulher, é isso que eu estava a dizer. Deus criou o homem no sexto dia. E criou a mulher também no sexto dia, porque Deus viu que Abraão faltava-lhe alguma coisa. Adão faltava-lhe alguma coisa. Quando Adão esteve... Hoje estou com Abraão na minha mente, não é? É de falar muito de Abraão na escola sabatina. Adão foi criado no sexto dia. E como é que Deus criou Adão? Como é que Deus criou mesmo Adão? Adão foi criado do pó da terra. Há uma equação que é posta aqui, a equação humana. Não sei se... Ok, homem igual a pó, mais água, mais fôlego de Deus. Então, significa que o homem composto tem uma componente física e o homem tem também uma componente espiritual. Então, as duas componentes têm que ser cuidadas. Tanto a componente física como a componente espiritual. Barro, água, vejam que no meio disso tudo Deus usa a água, usa o pó, portanto forma o barro e depois mais o fôlego da vida. Então o homem tornou-se alma vivente. É por isso que a água não é inseparável de nós. Nós fomos criados por Deus através da água. Somos pó. A Bíblia nos diz claramente, somos pó. E ao pó voltaremos no dia em que nós tivermos que deixar esse tabernáculo. Mas tem
o espírito, que não é a alma, é preciso termos cuidado. Muita gente começa a dizer que o espírito é a alma. Não. O espírito é o fôlego da vida que Deus deu e que na hora da morte o espírito volta a Deus que o deu e o pó volta à terra. Dimensão física, dimensão espiritual. O homem também é um ser social. O homem também é um ser social. Deus criou, quando viu que ela estava sozinho, fez para ela a mulher. Porque Deus viu que ele precisava de estar também unido a alguém com quem falasse, com quem conversasse, porque o homem é essencialmente social também. Deus criou o homem para viver em família. Enquanto estamos na nossa família, tratemos bem, cuidemos bem da nossa família. Cuidemos bem da nossa mulher, dos nossos filhos. O nosso relacionamento, como é que eu me relaciono com a Violeta? Como é que me relaciono com os meus filhos? Muitas vezes vimos para a igreja, mas o nosso relacionamento nas nossas casas não está correto. Deus quer que as famílias vivam em harmonia e em amor. Físico, químico, torna-se bioquímica e anatomia, fisiologia. Eles fazem aqui sistema operacional de Deus, espiritual. Alguém estava a fazer essas contas. Mas nós não temos tempo. Ele está a dizer que o ser humano é único, chamado homem. A saúde deve envolver o físico e o espiritual. Já falamos disso. O meu problema é tempo, porque nós podíamos levar muito tempo. E é riquíssimo, meus queridos irmãos. Essa exposição é riquíssima. A comunhão com Deus, através da oração, desenvolve as faculdades mentais e morais. Os poderes espirituais, à medida que cultivamos pensamentos. Está no Desejado de Todas as Nações, na página 51. O homem devia cuidar de todas as criaturas viventes. Nesse relacionamento entre marido e mulher, entre filhos, também o relacionamento com o próprio ambiente. É-nos dito que nós devíamos ser os mordomos do ambiente. Quando nós vemos que as coisas estão a funcionar muito mal, chove quando não devia, faz frio quando não devia, porque o próprio homem está a dar cabo disso. E quando é que isso começou? Qual foi a causa principal? É-nos dito, e eu gostei muito de ver essa parte, de que até antes da Revolução Industrial, o ambiente não estava tão manchado. Até antes da Revolução Industrial. Porque até ali não havia fábricas, não havia nada dessas coisas contra o ambiente. Mas depois da Revolução Industrial, o ambiente começou a tornar-se poluído. Um desenvolvimento sustentável veio alterar as coisas. Nós podemos voltar a falar, é que não temos tempo para ver tudo, e por isso vamos ver aquilo que for possível ver. E para terminar, podemos ir já para o último capítulo. A criação de gado, aqui estão-nos a dizer que a criação de gado tem dado cabo do ambiente. Para criar uma vaca é preciso muito mais água do que para produzir 1 quilo de trigo. E é preciso muita ração, mas a ração consome mais ainda cereais, e tudo isso para que as pessoas tenham carne para comer. O que é que ele está a dizer? 3/4 de novas doenças em animais. O que é que nos dá isso? 1/3 da água potável é consumido para produzir carne, 1/3 das colheitas mundiais é alocado para produzir carne, e 10 a 20% de produção de gás de estufa é produzido
pelos animais e 3/4 de novas doenças em animais. Nós notamos os criadores não têm que ficar tristes com isso, não é? Porque, afinal, nós estamos a viver necessidades. O mundo vive hoje necessidades e nós temos que sobreviver também. Portanto, aqueles que têm criação não têm que se preocupar com isso. Então, podem saber essas coisas, não é? Não estamos aqui agora a dizer que não se podia. É que estamos a dizer que 15 mil litros de água por cada quilo de carne e 1.250 litros de água por cada quilo de trigo. Substituir a carne por feijões. É-nos dito que se os americanos substituíssem a carne por feijão, 50% a 75% dos objetivos de redução de gases de efeito de estufa seriam cumpridos. Mas, e disse Deus, é que vos tenho dado toda a erva para comer, já lemos esse texto, o estilo de vida da criação, você vai ser mais saudável e o planeta também, se todos nós adotarmos o estilo de vida da criação. Os adventistas do sétimo dia defendem esse estilo de vida, não é? Será que nós estamos a defender esse estilo de vida? Às vezes não é muito fácil falar-se de carne, de consumo de ter uma dieta vegetariana nas nossas igrejas. Não é muito pacífico. Mas também a igreja não está a dizer que toda a gente tem que ser vegetariana. Aquele que não consegue ser vegetariano pode não, mas deve diminuir, não é? Diminuir o consumo da carne. E aos poucos passar à alimentação vegetariana. E é-nos dito que aqueles que são vegetarianos têm uma longevidade maior. Deixem-me só ver. Aqui estamos a falar já do sábado, mas mais à frente nós vamos falar da longevidade. O sábado é para nós descansarmos. Bendito o sábado, porque eu consigo estar com os meus irmãos e a minha mente fica também mais aberta e conseguimos esquecer tudo o estresse do dia a dia de trabalho. E havendo acabado Deus, portanto, terminou a sua obra no sétimo dia, e Deus descansou, abençoou e santificou o dia sétimo. Segundo o exemplo do Criador, devia o homem repousar neste santo dia. E nós, é o que estamos a fazer, estamos aqui louvando e bendizendo, aprendendo com o nosso Deus. O que é que Deus disse? E viu Deus, eu gostaria de ressaltar esta parte, e viu Deus que tudo era muito, muito bom. E viu Deus que tudo era muito bom. Viu Deus que tudo era muito bom. Sabem o que é? A palavra para dizer que estava tudo muito bom é a palavra Tov. A palavra Tov, que diz que tudo era muito bom em todos os sentidos. Um deleite contínuo, saúde ótima, relacionamentos harmoniosos e um ambiente circundante idílico. É isso que reinava no Éden. É este ambiente que Deus quer para nós hoje. E é-nos dito que na criação, se calhar vamos um bocadinho, tem que terminar, mas é-nos dito o seguinte: a partir de uma perspectiva bíblica, uma saúde plena inclui, notem bem, uma saúde plena inclui tudo a funcionar como devia, bioquímica, anatomia, psicologia, sociologia, ecologia e teologia. Paz espiritual, ligação, confiança, ligação e harmonia com Deus, o Criador. Terceira parte, paz física, a força física constante, bem-estar e longevidade. Equilíbrio mental e psicológico, capacidade de pensar claramente, aprender, lembrar e escolher sentimentos de alegria, plenitude e integridade. É-nos dito que
a palavra shalom. Shalom, então, quando vi a palavra shalom, lembrei-me logo do irmão Ávila. Gosta de dar esta saudação shalom, que é a saudação que os israelitas usavam muito e ainda usam, apesar daquilo estar a ferro e fogo outra vez, mas eles usam essa palavra shalom. Ela diz que o conceito hebraico de paz, enraizado na palavra shalom, significa integridade, plenitude, vigor, saúde, segurança, prosperidade, carregando consigo a implicação de permanência. Essas coisas deviam estar permanentemente conosco. E vamos terminar com o versículo em Jó. Este é o título que nós encontramos logo no princípio. Vamos ler em Jó no capítulo 42. Jó no capítulo 42, o que é que nos diz ali? Jó no capítulo 42 e no versículo 2. Vamos começar do 2. Esta manhã, antes de lermos isso, eu queria que todos nós meditássemos nisso. Nós temos um Deus poderoso. Vimos no princípio. Sabemos quais são os atributos deste grande Deus. Deus poderoso. Deus maravilhoso. Deus que é justo. Um Deus que é todo poderoso. Vimos isso na lição da escola sabatina. E é este grande Deus apareceu na vida de Jó. E Jó sucumbiu perante o grande conflito. Mas Deus conservou, no meio da tribulação, e é-nos dito que Jó em tudo não pecou, apesar da tribulação. Então, vejam o que Jó diz no versículo 2, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes? Dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho. Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir, os meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Viram o título que estava no princípio. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que tenhamos em mente, há um Deus poderoso que criou os céus e a terra. Um Deus que quer que nós vivamos bem. Um Deus que preparou a terra para um ambiente próprio para que nós pudéssemos viver dentro daquilo que era o plano dele. Mas hoje o homem saiu do plano de Deus e é por isso que nós temos grandes problemas de saúde, grandes problemas de relacionamentos, porque o pecado entrou no mundo e veio destruir todo esse relacionamento. Embora pensamos, vamos ver se vamos no fim. Aqui estamos a dizer que vários países, não é? Algumas cidades, Loma Linda, a nossa cidade de Loma Linda, nos Estados Unidos, Sardenha, na Itália, e Okinawa, são as chamadas zonas azuis do planeta, até hoje. E essas zonas azuis têm uma coisa em comum, naquele ponto ali onde se cruzam. E o que essas zonas têm em comum? Essas zonas têm em comum o facto de que todos eles têm um nível de vida parecido. Portanto, eles confiam nos princípios de Gênesis capítulo 1 em relação à alimentação, em relação aos relacionamentos. Porque não basta comer
vegetais. Há muita gente que é vegetariana que não tem saúde, porque também não tem espírito tranquilo. É preciso ter espírito tranquilo. É preciso não ter estresse. É preciso ter muita coisa. Não é só falarmos de alimentação vegetariana. É preciso falarmos de outras coisas também. E, sobretudo, o nosso relacionamento com o nosso Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Ok. Descansar no Criador hoje. O conceito hebraico de paz, já vimos isso, eu já me adiantei, já estamos mesmo no fim. Então, vamos só ler essa parte que diz: saúde plena a partir de uma perspectiva bíblica. Tudo a funcionar como devia. Bioquímica, anatomia, psicologia, sociologia, ecologia e teologia. Paz espiritual, confiança. Paz física, equilíbrio mental. Vamos voltar a ver isso. Paz social, ligações fortes, retidão no relacionamento, livre de conflito. Que Deus, o grande Deus, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jó, Ele estará presente quando nós tivermos problemas de saúde, quando nós tivermos problemas de relacionamentos. E Ele quer longevidade para todos nós. Quer longevidade para todos nós. E isso só acontecerá quando nós voltarmos a viver os valores do Gênesis. Que Deus nos abençoe.